Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Deus seja louvado pela tua vida, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, o sangue do Cordeiro. Que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus. Que nós possamos, nessa noite, ouvir do Espírito Santo, para que nós saibamos daquilo que nós precisamos fazer diante dele. Amém, irmãos? Que você possa, neste momento, prestar atenção na palavra do Senhor. Se você está fazendo algo aí, deixe para fazer depois. Deixe que o Espírito Santo fale contigo. Que você possa entender do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Quero orar a Deus pelo dia de hoje, pela semana. Quero orar a Deus por toda essa situação que nós temos passado. Que Ele possa nos dar graça, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças, louvar o teu nome, Senhor, e agradecer, ó Pai, por essa semana, agradecer, ó Deus amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas famílias, nas nossas casas. Agradecer, ó Deus, pelos seus livramentos, pelas tuas bênçãos. Agradecer, Senhor, pela tua provisão, Pai. Ó Deus amado, como é bom saber que existe um Deus que olha por cada um de nós. Como é bom saber que existe um Deus que estende as mãos e nos guarda, Senhor, do inimigo. Continua, Senhor, nos escondendo, Pai, no teu esconderijo. Livra-nos, Senhor, desse maldito vírus, Pai. Em nome de Jesus, livra os nossos familiares, a nossa casa, Pai. A todos aqueles, ó Pai, que precisam, Deus, sair da sua casa para buscar o pão de cada dia. Esses, ó Deus, sejam cobertos com o teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus amado, cessa, Senhor, essa praga, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Dá socorro, Senhor, àqueles que estão, ó Deus, internados, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos. Aqueles, ó Deus, que estão talvez na UTI, Senhor, precisando de um milagre. E muitas famílias estão clamando a Ti, Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos e que o Seu poder, ó Pai, seja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus amado, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém, irmãos? Vamos continuar orando, exaltando o nome do Senhor. E vamos falar um pouco hoje sobre toda essa situação que nós estamos passando. Tá difícil, né? Tá bem demorada. Mais uma semana aí que a gente fica sem poder cultuar ao Senhor no meio da congregação. Eu acho que é importante nós sempre olharmos para a palavra do Senhor, entendemos como filhos de Deus que somos essa situação e não deixar que as circunstâncias do mundo elas venham sobre nós. Que nós estamos envolvidos com isso, certamente. Mas nós precisamos de alguma forma deixar que o Senhor seja a nossa direção. Deixar que a palavra de Deus seja a nossa base, nosso fundamento da nossa vida, a nossa fonte, onde nós buscamos. Porque se nós olharmos para aquilo que o mundo tem vivido, nós vamos cair no desespero. Isso não é bom. Não é bom porque
diante de todas as coisas que estão acontecendo, eu quero chamar a atenção, e eu tenho certeza que é algo muito importante, que é sobre a fé no Senhor Jesus. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então olha que palavra que nós temos aqui em Romanos. O apóstolo Paulo, quando ele encaminhou essa carta à igreja, ele chamou a atenção aqui para que eles pudessem, sempre praticar o amor. E os tempos que nós estamos vivendo, nós estamos experimentando tempos de necessidade. Tempos de necessidade da sociedade em si. E essa questão de nós não estarmos cultuando a Deus na igreja, isso aí traz uma mudança significativa para a nossa vida, tanto como sociedade, também como igreja. E a fé que aqui diz a palavra do Senhor, a salvação, ela é algo chave, é algo fundamental quando olhamos para a fé cristã, quando olhamos para a nossa caminhada com Cristo. E não podemos de forma alguma, diante de tudo isso que está acontecendo, perdermos esse foco. O apóstolo Paulo aqui, a palavra de Deus, ela é repleta de cartas. Que hoje a impressão é que nós também estamos comunicando, através de mensagens. E naquela época era necessário, porque ele ia fazer as missões, então ele recomendava através das cartas aquilo que seria necessário para que eles vivessem bem. Mas, de qualquer forma, o apóstolo Paulo sempre desejava estar junto com os irmãos para que pudesse ensiná-los, para que pudesse exortá-los. E hoje nós não temos como nos reunir. A igreja ela foi privada, e eu não quero nem entrar no mérito da questão de saúde, ou se as decisões foram corretas ou não, mas eu queria olhar a realidade. Fomos privados de estarmos juntos. E quando você está junto, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus que era costume de alguns deixar a congregação. E lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 23, 24, 25, nós temos a recomendação que nós não devíamos deixar a congregação. Ah, irmão, mas nós não deixamos a congregação, fomos forçados por conta da pandemia. Sim, exatamente, nós não deixamos, não foi algo natural, algo que veio do nosso coração. Mas, quando Hebreus diz, ou a recomendação lá aos Hebreus diz que o deixar a congregação poderia trazer uma consequência para a fé,
eu quero chamar a atenção que a distância que nós estamos da congregação, de estar fisicamente no mesmo lugar, reunidos, adorando a Deus, numa só voz, ouvindo da palavra diretamente ali do púlpito, isso aí pode trazer consequências na nossa vida. E é isso que nós não podemos deixar. O meio digital, ele é interessante, né? Nós estamos aqui fazendo todo um esforço, o pastor, né, compra microfone, tenta colocar em determinado lugar a câmera para ver se fica melhor o áudio, mas nada substitui, meu irmão, a sua presença no culto. E como é difícil a gente entrar na igreja e não ver os irmãos. Eu tenho certeza que também o seu coração, ele deseja estar. Mas nós precisamos, então, lembrar daquilo que Deus trouxe para nós. Daquilo que o Senhor nos chamou. E não deixar que todas essas circunstâncias que estamos envolvidos tire o nosso foco. Então aqui, o apóstolo Paulo diz, olha, já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso ele falou há mais de 2000 anos atrás. E agora, quando nós vemos tudo isso, todo esse reboliço no mundo, o mundo inteiro sendo chacoalhado, as coisas acontecendo, aquilo que nós fazíamos sendo parado, privado, a nossa fé de alguma forma sendo confrontada, e a fé cristã no Cristo verdadeiro. Muitos falam de muitos Jesus, mas quando nós falamos de Jesus verdadeiro, esse Jesus incomoda, porque a verdade, ela bate de frente contra a soberba do homem. E o Senhor, Ele deseja que nós, então, lembremos das suas palavras. Que nós nos revestimos do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14. Revestivos do Senhor Jesus. Você já parou para pensar que ser revestido do Senhor Jesus é você procurar fazer aquilo que o Senhor fazia? É você ter olhos para as pessoas como Jesus tinha. É você ouvir as pessoas como Jesus ouvia. Sem condenar, mas apresentando a verdade sempre. Nunca deixando de falar a verdade. A palavra de Deus diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, nas recomendações que o Senhor fez a Moisés, depois que o povo sai do Egito, as lembranças que Deus queria fazer, que Deus desejava que fossem estabelecidas para que aquele povo, que ficou mais de 400 anos longe de Deus, eles pudessem lembrar quem era o Senhor. E nos dias de hoje nós precisamos lembrar, e nós precisamos fazer isso todos os dias. Eu não sei a sua situação, porque quando nós deixamos de nos congregar, a tendência de nós lermos a palavra de Deus menos, ela é grande. A tendência de nós orarmos menos, ela é grande. Porque é na congregação que você ali vê o irmão, você chega com o irmão, você ora com o irmão, você vê a necessidade do irmão. Então, no nome de Jesus, se você está precisando de algo, não sofra sozinho. A igreja está aqui para te ajudar. E às vezes a gente até deixa de louvar a Deus como nós louvávamos antes. Então não deixe de louvar o Senhor. Não está indo no culto? Coloque aí louvor. Adore a Deus.
Ouça a palavra, leia a palavra. Não vamos deixar que essa situação tire a nossa fé no Senhor. Então lá em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor, eu vou abrir aqui a palavra de Deus, o Senhor lhe traz recomendações. Isso é importante porque era a exortação em ter memória de tudo aquilo que Deus tinha feito. E o versículo 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os fazer. Então olha o que Deus estava dizendo. Todos os mandamentos. Deus então tinha determinado mandamentos para aquele povo. Como é hoje. Hoje ele diz: revesti-vos do Senhor Jesus. E quando nós revestimos do Senhor, nós precisamos não só cumprir o nosso chamado, como se santificar, buscar fazer aquilo que o Senhor faria, porque hoje nós somos testemunhas dele nesse mundo. Então a palavra de Deus diz que os mandamentos que o Senhor ordena a nós é para que nós o guardemos para os fazer, para praticar. Então precisamos praticar os mandamentos de Deus. Então essa distância, distanciamento, ele não pode fazer com que a prática do amor, amai-vos uns aos outros, ele seja tirado da nossa vida. Porque isso faz parte do próprio Jesus. Ele é o amor. Deus é amor. Então quando nós nos revestimos desse Senhor, então nós precisamos praticar esse amor. E muitas pessoas precisam ser alcançadas pelo esse amor de Deus. E eu e você como igreja, nós precisamos estar atentos. Então, o despertar do sono é estar atento para aquilo que nós precisamos fazer. Parece que é cômodo a gente aceitar tudo aquilo que aconteceu e achar agora que o novo normal vai ser assim. O novo normal vai ser online, o novo normal não vai precisar mais ir na igreja, o novo normal agora eu só vou quando eu preciso, ou eu já ouvi isso. Que não para quê ir na igreja? Se eu tenho a palavra do Senhor online, eu escolho o pastor. Misericórdia. Então nós não podemos aceitar esse novo normal, porque nós temos uma ordenação de Deus, e o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. O projeto que ele tem para nós, o projeto de salvação, ele não muda. Esse projeto, ele está ainda de pé. E não importa o que aconteça ao nosso redor, ele vai cumprir. E nós, como participantes desse chamado, precisamos então estar despertados. Tira um pouco o seu olhar de tudo aquilo que está acontecendo e volta para Deus. Volta para Deus. E Deus então fala: olha, eu quero que vocês guardem esses mandamentos para que vocês façam algo através dele. Eu quero que vocês vivam. A palavra de Deus diz: para que vivais, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Ou seja, vivam a ordenação de Deus. Revesti-vos do Senhor Jesus. Então não vamos aceitar aquilo que está acontecendo. A igreja, ela não pode aceitar simplesmente que algo veio travá-la. Não. A igreja, ela precisa agir, avançar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que precisa avançar. É a igreja que precisa tomar a frente. E se tudo isso que nós estamos vendo
é algo necessário para que nós nos despertemos, então é chegada a hora de nós procurarmos fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Com sabedoria, com direção do Espírito Santo. A palavra de Deus diz também ali no versículo 1 de Deuteronômio 8, para que vos multipliqueis. Como que eu multiplico hoje? Testemunhando. Testemunhando. Vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. Para que as pessoas que ainda não o conhecem vejam quão é poderoso o nosso Deus. Porque esse capítulo 8 de Deuteronômio fala sobre os benefícios de Deus. Porque Deus estava alertando, olha, eu faço tudo isso sobre vocês. Eu sou o Deus que provê todas as coisas. O Deus que te tirou do Egito. Que te sustentou no deserto. E Ele é o nosso Deus de hoje também, que tem nos abençoado. Mas o Senhor, Ele tinha uma preocupação. Em que em algum momento acontecesse algo, alguma circunstância, e aquele povo que tinha recebido uma ordenação de Deus, talvez deixasse o seu coração ser contaminado. E ali então eles pudessem esquecer de Deus. A pior coisa do homem é esquecer do Senhor. E hoje, nós precisamos lembrar-nos de Deus. Lembrar-nos do Senhor. Lembre-se de Deus. Lembre-se do Senhor. Então, você precisa guardar para fazer. Guarda a palavra de Deus e faça e pratique. Guarda a palavra de Deus e viva a palavra. Puxa, eu errei aqui. Clama a Deus. Pede perdão. Se corrija, deixa que o Espírito Santo te ensine e faça melhor amanhã. Se arrependa. Mata a sua carne. Revesti-vos do Senhor Jesus. Senhor, quero ser como o Senhor é. Quero olhar as pessoas como o Senhor olha. Ah, meu Deus, me dá sabedoria, Senhor. Unge os meus ouvidos, Senhor, porque eu quero ouvir coisas boas. Deus, Ele vai fazer. E tudo isso, meu irmão, eu quero que você perceba que nós vamos voltar como igreja. E quando nós voltarmos, nós precisamos de você. O pastor, ele precisa das ovelhas. O pastor, ele precisa ter as ovelhas para direcionar. Nós precisamos ali estar como membros do corpo de Cristo, envolvidos. E eu quero que você, então, comece a buscar do Senhor e comece a deixar que Ele coloque no seu coração algo para que quando voltemos, o Senhor possa capacitar a igreja com dons. Ele possa derramar prodígios no nosso meio. Ele possa usar a cada um para que nós possamos fazer com que o nome dele seja exaltado. Não é tempo de descansarmos. É tempo de despertarmos. É tempo de nós lembrarmos daquilo que Deus nos pediu e darmos um basta em tudo aquilo que está acontecendo. E nos posicionar como igreja. E influenciarmos a sociedade. Impactarmos aquilo que está ao nosso redor. Para que nós possamos, então, mostrar quem é o nosso Deus. Porque aqui eu estou preocupado com Deus. Quem é o nosso Deus? Então nós precisamos lembrar. Precisamos ter uma atitude firme, fiel para com Deus. E brevemente aqui eu quero trazer a passagem onde Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor é o rei da Babilônia. E ele levou então Daniel, mais alguns outros jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego.
E ali, então, eles foram colocados numa situação completamente diferente. Do dia para a noite, Daniel teve a sua vida mudada. Vai fazendo aí a comparação. Ele era jovem, mas ele tinha recebido ordenança de Deus. Olha, Daniel, lembre-se do nosso Deus. Então, faça aquilo para que você viva segundo a ordenança de Deus. Então Daniel sabia exatamente quem era o Senhor. Diante de toda aquela situação que ele foi colocado, se você for lá no capítulo 4, 3, ou leia o livro inteiro de Daniel, você vai perceber que, desde o início, o coração de Daniel estava inclinado a Deus. Desde o momento que ele foi apresentado, Daniel nunca deixou de se lembrar das coisas de Deus. Nunca deixou de saber que o Senhor era o seu provedor. A circunstância mudou, ele poderia deixar tudo de lado. Deus era o seu provedor. Então nós temos ali na passagem, então Daniel ele tem todo um comportamento que nada daquele reino pôde influenciá-lo. Não deixe que nada, as coisas de hoje, te influencie. Que o Senhor seja a fonte da sua vida. Alguém disse. E o que Deus disse? Então nós temos aqui, nas circunstâncias que Daniel enfrentou, medo, acusação, injustiça. Se você ler os capítulos de Daniel, você vai ver que ele sofreu tudo isso. Mas ele ali, agiu debaixo da direção de Deus. E o Senhor então o exaltou, o Senhor então o levantou, o Senhor fez com que ele fosse reconhecido, não porque ele tinha uma habilidade que era revelar sonhos, mas porque aquela habilidade vinha de Deus. Então eles sabiam que o Deus que Daniel servia era o diferencial na vida de Daniel. E através então da sua fidelidade, do seu posicionamento naquele reino, o nome do Senhor foi exaltado. O próprio rei Nabucodonosor declarou que não havia Deus como o nosso Deus. Deus ele tratou com Nabucodonosor, né? Mas ele reconheceu que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos ali Daniel então praticando, temos Daniel então vivendo a sua vida de servo de Deus, fazendo com que aqueles homens naquele reino pudessem conhecer o Deus maravilhoso. Hoje nós precisamos fazer isso. Mais do que nunca. Esse mundo ele caminha para um caos terrível. E eu acredito que a cada dia que passa nós estamos mais perto da nossa salvação. Mais perto da volta de Jesus. Não sabemos o dia, nem a hora. Mas por aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos ouvido, lido, eu acredito que nós estamos perto do retorno do Senhor. Mas independente disso, nós precisamos seguir as ordenanças de Deus. Precisamos deixar que o Senhor fale através das nossas vidas. E no capítulo 6 de Daniel, as circunstâncias mudaram novamente. Porque todo aquele reconhecimento que Daniel teve
quando do rei Nabucodonosor, que o tinha levado cativo para a Babilônia, foi-se embora quando Nabucodonosor morreu e seu filho Belsazar ocupou o seu trono, e também, né, por um comportamento totalmente fora, né, daquilo que o seu pai tinha feito ou reconhecido de Deus, o Senhor então, né, puniu Belsazar aqui, e ele foi morto por Dario, que ocupou o trono. E no capítulo 6, Dario, que não conhecia a história de Daniel, mas os homens que ali estavam conheciam. Então veja que a sentença dos homens, do mundo e daquilo que estava ali diante de Daniel era totalmente de injustiça. Porque o que eles fizeram? Eles constituíram, né, uma lei. Eu vou ler aqui no versículo 4. Então os príncipes e os presidentes que foram constituídos pelo rei procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então olha as circunstâncias que estava envolvido Daniel. Eles queriam achar alguma culpa nele, mas não podiam achar. Ele praticava o bem. Ele era servo de Deus. Então esses homens disseram: nunca acharemos coisa alguma contra esse Daniel, senão se a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Você está vendo a armação dos homens, a sentença do mundo? Eles não vão descansar. Então eles tentaram de todas as formas ali prejudicar Daniel. E a igreja do Senhor hoje, ela vai ser confrontada de todas as formas. Até mesmo por decretos. Até mesmo por leis injustas. Então nós precisamos nos posicionar. Já colocaram as igrejas para não fazer culto. O que mais virá por aí? Então nessa passagem eles fizeram de tudo. Eles queriam prejudicar Daniel, que era o representante de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Daniel soube, no versículo 10, que a escritura estava assinada, olha o posicionamento de Daniel. Ele entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que Daniel fez? Nada de diferente. As circunstâncias não alteraram nada na vida de Daniel. As circunstâncias de hoje, elas não podem alterar o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. Daniel foi orar. Ele fazia isso. Era costumeiro. E aí o que fizeram? Aqueles homens que foram juntos e acharam Daniel orando.
Então eles se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então veja que eles armaram e foram diante do rei e colocaram exatamente aquilo que tinha acontecido. Você viu que eles trataram Daniel como os transportados de Judá. Toda a história de Daniel não significava nada. É assim que o inimigo faz. Ele tenta me acusar, ele tenta nos humilhar. Talvez ele tenta frear a igreja. E nós não precisamos buscar brigar contra a carne ou sangue, contra homens, mas contra os principados e potestades nós podemos nos levantar como igreja. E a palavra do Senhor diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. E ali nós sabemos que Deus colocou anjos e o guardou. E aí no versículo 22, ou no versículo 21 melhor, vamos ler o 20, né? O rei chega à cova e clama: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Veja que Daniel sabia exatamente que contra Deus ele estava perfeito e contra o homem também. Amai-vos uns aos outros. Então, através da vida de Daniel, através do agir de Deus, o rei viu o poder do Senhor. Através das nossas vidas, Deus será glorificado nesse mundo, nessa terra, nesse tempo. Então nós precisamos nos posicionar como igreja. Precisamos nos posicionar. E eu peço que você busque o Senhor na sua casa, para que possamos estar juntos o mais breve possível. Como é bom, né, estar na igreja cheia. Como eu sinto falta, né, de conversar com os irmãos. Como conversar com os mais experientes. Às vezes só de cumprimentar o irmão. Então, esse ensinamento que Deus traz hoje é para que nós lembremos da sua palavra, das suas ordenanças. E não deixemos que nada, nenhuma circunstância nos tire do foco do Senhor. E que como igreja, como corpo de Cristo, fortalecido no Senhor, nós possamos nos levantar, despertar, e que a igreja nesse retorno, ela seja uma igreja avivada, uma igreja que realmente veja o agir de Deus, e que o Senhor restitua tudo aquilo que foi tirado de nós, esses momentos de alegria, esses momentos que nós passamos longe, que o Senhor restitua, que Ele possa trazer sobre nós a porção dobrada, que nós possamos ver Deus agindo no nosso meio, e que nós possamos ver
o Senhor sendo exaltado e glorificado através das nossas vidas. Então que você possa guardar a sua fé. Não para não, irmão, não para. Não aceite isso que está acontecendo. Volte-se para Deus. Você aí que está com o coração apertado, você que está desanimado, o Senhor é contigo. Ele é contigo. Você que está aí passando por necessidades, deixe que o Senhor faça maravilhas na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Eu quero louvar o teu santo nome, Senhor. Eu quero agradecer a ti, Pai, por cada um, Senhor, que ouviu, cada um, Senhor, que ouvirá, Pai. Manda uma mensagem para algum irmão que você sabe que está precisando. Fala para ele, olha, você é importante no corpo de Cristo. Eu quero ver você de volta lá na igreja. Vamos juntos adorar a Deus. Pai, abençoa, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão, ó Pai, amado, precisando, Senhor, de um toque do Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso Consolador. O Senhor não nos deixou sozinhos, Senhor, e não nos deixará, Senhor, até a volta do Senhor. Por isso, Pai, aquece o nosso coração. Oh Deus, aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, talvez, ó Pai, desanimados, ó Pai, agora se animam-os em nome de Jesus, Pai. Traz sobre eles a Tua direção, Pai. Pai, que continuemos fiel, assim como Daniel foi, Pai. Que nós continuemos, ó Pai, fortalecidos na nossa fé, Pai, aguardando, Senhor, o grande dia, Pai, que está em breve, Pai. E nós possamos, ó Pai, diante de toda essa situação, saber, ó Pai amado, que assim como Pedro, Senhor, quando estava, Senhor, ali, Senhor, sendo afundado nas águas, Pai, naquela tempestade, o Senhor estendeu as mãos, ó Pai, e o levantou. O Senhor também levanta-nos essa noite, Pai. O Senhor levanta-nos nesse tempo. É o Senhor que é o nosso refúgio, o nosso socorro, Pai, a nossa fonte diária. Nos dá de beber, ó Pai, dessa água. Nos dá um alimento, Senhor do céu, Pai. Alimenta, Senhor, o Teu povo. Alimenta, Pai, a nossa casa. Senhor, nos dá desse pão, Pai, de cada dia. Fortalece a cada um de nós, Pai. Dá sabedoria, Senhor, à vida do pastor, Pai. Prospera, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Abençoa a construção, Senhor, da igreja, Pai, em nome de Jesus. Dá, Senhor, direção, Pai, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida. Domingo nós temos mais uma live. Por enquanto, atendendo às recomendações, mas que o Senhor permita que em breve nós estejamos juntos. Amém, irmãos? Vamos fazer uma grande festa, um grande momento de louvor ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra. Amém? Que o Senhor te abençoe, que te dê uma boa noite de sono, descansa no Senhor, um bom final de semana, que Ele possa prosperá-lo em tudo aquilo que você fizer. Deus te abençoe. Fica na paz.